Reconectei aqui porque não tava legal. Vamos lá. Oi, Bruna, entrou agora, vamos ver se dá certo. Deixa mais um pouquinho. Agora Oi, sim! Agora eu tô te tá me vendo. Às vendo? vezes o Instagram dá uma bugada, tudo Tudo bem? bem. Eu não sei como é que eu Que tô aí. bom. A minha imagem, mas não tem problema. O importante é vocês estarem bem. E você, como está? Tá, deixa eu só colocar aqui sobre o papo, né? Para a galera comentar ou tirar dúvidas, né? Uhum. Dona Ilza deve ser sua parente. Dona Ilza é minha mãe. Ai, que amor. Minha mãe não usa muito Tadinha, Instagram. ela tava um tempo sem conseguir assistir live, o Instagram não tava bloqueando ela das minhas lives. Nossa. Agora sim. Então, deixa eu ver aqui. Agora sim, baixar um pouquinho. Vou fazer uns convites para as pessoas, mas aí se apresentando, falar um pouquinho de ti, como é que é o teu trabalho. Uhum. Meu nome é Bruna, sou pelotense, morando em Tubarão há Que três legal. semanas. Estou bem feliz. Ah, é? Uhum. Legal. Eu compartilhei contigo um dia, né, que meu sonho era morar em Santa Catarina. Consegui realizar esse Eu sonho. lembro. Ai, Que Deus é legal. Tá, bom. tá gostando? Eu sei que tá no começo ainda, mas Sim. tá gostando? Sim, as crianças amando também. A gente não fica mais em casa, né? Mas ontem o Davi compartilhou, mãe, como é bom morar aqui, né? Então foi bem legal. Ai, coisa boa, né? Nada também como os filhos tranquilos e felizes, né? É primordial, né? Depois que tu é mãe, a prioridade é eles. Tem que estar bom para eles, né? E a gente se Isso é verdade. arriscou em mais uma mudança, mas em fase escolar, tudo mais, né? Mas pretendo ficar longos anos aqui, até as crianças se formarem. Que bom. Eu não sou catarinense, mas estou quase, né? Porque eu estou aqui mais da metade da minha vida. Faz o quê? Uns 22 anos em Santa Catarina, né? Também sou pelotense, mas estou há 22 anos aqui. Que Então bacana. seja bem-vinda, né? Como uma moradora aqui de muitos anos, com certeza tu vai gostar muito sim daqui. Eu gosto Sim, muito de morar aqui, não pretendo voltar também. Vim para cá eu criança e imagino. fiquei. Eu imagino, tem muitos amigos nossos aqui já, né? E então foi muito legal. Até tem uns que dizem que bom, vocês estão morando pertinho da gente agora. É muito legal. Boa. Esperamos poder fazer as nossas visitas, né? Assim que a pandemia nos liberar. Então, eu sou a Com certeza vai Bruna. chegar o tempo. Bem, eu sou Bruna, casada há 20 anos com o Juvenal, mãe da Helena de 13 e o Davi de 7. Eu tenho o Duque, meu cachorrinho, meu bichinho de estimação, meu fofinho, que foi um tratamento para nossa família, E é porque da família também. eu adotei ele e ele era muito bravo, eu não sabia. E ele mordia todo mundo aqui, eu chorava, disse que foi que eu fiz na minha vida, né? Mas aí ele foi nos ensinando o que é o amor, sabe? A gente foi dando espaço para ele e ele foi nos recebendo e hoje ele faz parte da família. Ele nos reconhece como família, é um parceiro, né? E ele nos protege. Ele é protetor, assim, não deixa ninguém chegar perto. É bem legal. E nos ensinou muito sobre É, amor, sabe? Mas o nosso assunto não é esse, né? Não quero também me não esticar é. aqui e depois fugir do assunto, né? Não, não tem problema.
Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, eu convidei a Bruna para trazer um pouco de umas explicações mais técnicas e aquilo que eu acredito que ela já tenha passado com pacientes, né? Ai, meu Deus, grudou meu olho. Com pacientes próximos a essa situação, que é sobre suicídio, né? Claro que a gente não deve falar desse assunto só em setembro, por ser o mês, né? Setembro amarelo, a gente sempre tem que estar de olho nas pessoas. E aí me surgiram várias dúvidas, né? Eu pesquiso muito sobre esse assunto. Na verdade, eu pesquiso muito assim, sobre a parte emocional, né? A gente trabalha bastante assim na parte ministerial, né? E é um assunto que me agrada, porque às vezes, como tu falou ali do cachorrinho, às vezes a gente identifica na pessoa em alguma atitude algo que está ali bem escondidinho no coração, né? Então, eu queria assim que tu falasse um pouco, né? Alguns sinais, porque às vezes tem pessoas, né? Até eu vou contar rapidinho um caso. Eu tenho um primo que ele cometeu suicídio e eu não tinha convivência com ele. Ele é do Uruguai, meu pai é uruguaio, né? Então, quando eu fui na página dele, que aconteceu, que eu fui ler os relatos sobre ele, o que mais me chocou é que todo mundo falava que ele era a pessoa mais alegre. E aí, depois disso, eu comecei a prestar atenção que em outras pessoas que faziam a mesma coisa era o mesmo relato. Nossa, mas era o cara que mais sorria, era o que mais brincava. Né? Como que a gente identifica que essa pessoa, às vezes, que está sorrindo tanto por fora, ela está, talvez, tão destruída por dentro, né? Tudo que é demais, tudo que é em excesso, é importante a gente ter um alerta, né, para tudo. Uhum. Tudo que é em excesso não é bom. Tem que ser comedido, né? Ou dorme demais, ou faz exercícios físicos demais, algo que é bom se transforma em algo Uhum. ruim, né? A pessoa que é Uhum. a palhaça do grupo, ela quer chamar atenção para a dor dela, mas talvez nem ela saiba e Uhum. ela quer esconder também. Na verdade, ela quer esconder a sua dor e aí acaba cometendo excessos, né? Então é importante a Uhum. gente ter esse cuidado, estar atento a todos os sinais. Qualquer sinal de excesso ou Uhum. diminuído, né, demais, tem que ter esse cuidado. A pessoa que era falante, de repente parou de falar. A pessoa que saía, de Uhum. repente parou de sair, né? Ou a pessoa ficava ali na volta e começou a sair demais, comprar demais, compra calçado, compra bolsa, compra equipamentos eletrônicos. E isso não é só para mulher, não, é para homem também. Nós temos conhecidos Uhum. homens que compram mais do que a esposa. E a esposa fica Tem louca, compulsividade, né? compulsividade, porque ela quer suprir algo que está dentro dela, algo que está faltando Uhum. nela. E ela quer trazer de Faltando, né? fora para dentro. Mas não, a gente tem que trazer de dentro para fora. Por isso que na Bíblia diz que a gente deve se examinar, examinar a si mesmo. E não é Uhum. só na Santa Ceia também, assim como não é só em Setembro Amarelo que a gente deve falar sobre isso, a gente não deve se examinar só na Santa Sim. Ceia. Quando vai comer do pão e beber do cálice, é todos os dias. Olhar para nós mesmos. Porque todos os dias a gente tem que se alimentar do Espírito Santo, né? Exato, Todos os dias a gente tem que se alimentar da palavra. Então, exato. todo dia a gente tem que reavaliar, né? E a Bíblia também diz: julgai todas as coisas e retém o que é bom e não o que é ruim. Mas o que a gente faz? A gente retém o Uhum. que é ruim. Ah, você viu o jeito que fulana me olhou? Ah, eu acho que ela tá. A gente retém tudo que é ruim, Uhum. né? E quando que a Isso Bíblia é diz o verdade. oposto? Reter o que é bom, no que Uhum. pensar, Retém o que é bom. no que é bom, no que é de boa fama, ou seja, ocupar a nossa mente com o que é bom. E se a gente seguir a Uhum. palavra só nesses 3 versículos, vai ter qualidade de vida assim tremenda. Já dá tudo certo, né? Se coisas básicas, né? Se tu só isso já seria o suficiente para ter uma vida plena, né? Ter uma Às vida vezes parece simples, mas a gente tem dificuldade de colocar tudo em é prática, né? Às simples, mas vezes não é fácil.
Não Não é é fácil. fácil. Isso mesmo. E assim, eu estava conversando na live na segunda-feira, que a gente estava aí brincando, né? Que eu estou falando de make terapia, estava brincando aí de fazer uns desenhos diferentes, enfim. E aí a minha prima comentou, falei isso da nossa live, ela falou assim: eu quero ver, porque eu tenho uma amiga que comentou que estava com os pensamentos, que não valia mais a pena viver, e eu não sei como me aproximar dela, não sei como lidar com ela, né? O que tu aconselha? De que forma a gente aborda? Porque às vezes a gente fica na dúvida, será que eu toco no assunto? Ou será que eu tento agradar? Porque não é só porque a gente fala, fique feliz que a pessoa ficou feliz. Não é simples, né? Mas de que forma a gente pode contribuir de verdade para que essas pessoas que às vezes estão numa guerra tão grande interna, para que elas possam receber aquilo que a gente tem para dar? Então, o assunto ele é bem mais profundo do que a gente imagina. Eu gostaria que fosse simples, né? Mas ele é bem mais profundo. Mas eu acredito que com o que eu vou Uhum, falar aqui vai trazer muita luz. Eu vou contar uma uhum, história. Poderia contar de pacientes, de amigos. Meu esposo foi pastor durante 20 anos, durante todo, aliás, um pouco mais, né? Antes da gente casar, ele já era pastor. E aí, nessa nossa trajetória, a uhum, gente também aconselhou muitas pessoas, passaram, e inclusive teve pessoas na nossa igreja que se suicidaram, infelizmente, né? E a uhum. gente fica de mãos Sim, atadas e pensa, uau, como isso pode acontecer? Pode acontecer. Pastores estão se suicidando, por quê? Eu vou sim. contar a respeito de mim. Meu pai e minha mãe começaram a namorar, só que havia uma diferença monetária entre eles, né? E meu pai fazia parte da família rica, minha mãe da menos afortunada, digamos assim. Uhum, E a família não era a favor, né? A família do meu pai. uhum, Minha mãe engravidou dessa pessoa que vos fala, e aí os conflitos aumentaram mais, né? Aí meu avô, pai da minha mãe, era muito resistente, né? Era daquele que dava laço, né? Disciplinava a base do uhum. pau. E aí, quando minha mãe descobriu, ficou nervosa e disse: agora o que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou chegar em casa com o bebê na barriga? E aí usava roupas largas para esconder. Ela conta que meu pai teve um susto, né? Teve que precisou de um tempo para digerir, porque a família já não aceitava o relacionamento, aí vai aceitar um bebê. Então foi tudo assim, um Sim. choque. E eu tenho aprendido sobre psicologia pré e perinatal, e eu tô achando fantástico isso. Muita coisa vem a trazer a luz para nós. E o bebê, a gente aprende que o bebê nasce como uma folha em branco, mas não. Nós já viemos com algumas palavrinhas escritas na nossa folha. A Bíblia diz que Deus Uhum, nos conhecia substância ainda informe, né? Ou seja, nossa vida sim. já acontecia muito antes. E aí, com o susto da minha mãe e aquele susto do meu pai, eles passaram uma mensagem para mim de que eu não era aceita, de que eu enfrentaria Uhum, dificuldades, enfim, toda uma história, né, por sim. trás de sentimentos. E o sentimento ele fala muito forte. E é interessante que o bebê não é apenas nutrido com alimento, com nutrientes do alimento que a mãe ingere, o físico, mas do emocional. E ela Uhum, e o pai, aquilo que ele nutre a mãe transforma em emoções e alimenta o bebê. Então, transmite. o bebê ele recebe dos dois, do pai e da mãe. E aí o Uhum, bebê é alimentado com aqueles sentimentos, com aquelas emoções de rejeição ou muito amor, uhum, né? E no meu caso foi muita rejeição. E aí, tanto é que eu sim. nasci deprimida, minha mãe conta que eu fui parar na incubadora, aquela coisa toda. E na minha trajetória de vida, eu sofri muita rejeição, eu me sentia rejeitada na escola, em casa, na Sim. família, tarará, tarará, tarará.
no trabalho. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como decoradora, não me lembro que empresa que era em Caxias do Sul, e que é muito forte o ramo moveleiro lá e decoração. Me bateu um pânico. Digo, não, eu não sou capaz, imagina que isso, não, não, não. Tudo assim, sabe? Eu sempre me Uhum. depreciava, me achava a pior, eu nunca me aceitava. E aquilo foi Sim. trazendo ao ponto de eu não querer viver. Eu não Uhum. queria me matar, mas eu desejava que a morte me levasse. O Uhum. suicida, Mas tu não queria se matar porque tu conhece a palavra, e tinha um pouco de medo, não porque a tua vida estava boa, digamos, né? Tu tinha esse desejo, mas digamos que não tinha, a gente sabe para onde a gente vai, talvez teria um né? temor, né? Temor. É. E então, eu estava numa situação tão delicada, só que eu cheguei a esse ponto. O suicida, ele não quer se matar. Ele não quer se matar, ele só quer aliviar a dor. E tem Sim. um porém também. O suicida, ele se acha autossuficiente. Eu estou falando isso porque eu também vivi isso, tá? Ele se acha autossuficiente, ele se acha que pode todas as coisas, que ele pode abraçar o mundo, ele pode ajudar o mundo, ele pode fazer as coisas acontecerem e quando a expectativa dele não é suprida, o que ele quer? Ele perde o chão. Aí ele quer morrer. Aí ele não vê solução, ele não conversa com ninguém, ele acha que ninguém vai poder ajudar ele. Uhum. Isso é Sim. autossuficiência. Achar que ninguém é capaz de resolver o problema dele. Eu cheguei a pensar em tirar minha vida por causa de R$ 1.000. R$ 1.000 para uns é muito. Uhum. Mas o que vale a minha vida? Vale R$ 1.000? Eu queria tirar minha vida por Uhum. causa de R$ 1.000? Se for calcular, não dá para fazer muita coisa com R$ 1.000. Mas eu achei que eu iria É. salvar a minha vida com R$ 1.000. Eu fiquei frustrada que eu não consegui, que eu perdi R$ 1.000 num Uhum. negócio que eu queria fazer. E foi, para mim, eu digo, não, eu vou fazer esse negócio, e eu vou ajudar em casa, e vamos mudar a nossa vida, aquela coisa toda. Né, né. Aí eu quebrei a minha cara, eu digo, e agora? Eu pensei que isso iria mudar minha vida, não vai, eu não tenho mais solução. Eu nasci para Esse é o perder. pensamento, né? Sim, eu nasci. Que não tem mais nenhuma solução, nada. Exato. Meu esposo viu meu desespero e ele chegou a falar, amor, eu tive receio do que eu ia encontrar em casa. Tamanha situação que eu fiquei e ele ficou com medo também, né? Mas graças a Deus, Deus é infinito em misericórdia. Glória a E Deus. aí eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a estudar sobre isso, porque eu tenho o intuito de salvar vidas com o meu trabalho, o maior número de pessoas e o mais rápido possível. Eu já fiz terapia, já usei medicação. Aí, o que eu fiz? Eu recorri a florais. Eu não gosto de medicação. Eu aconselho, quem tem alguém Uhum. na família ou quem está nessa situação, recorra a coisas mais naturais possível, porque Deus, eu acredito, tá? A Bruna aqui falando que Deus nos criou não para nos intoxicarmos com remédios. Remédio é uma coisa muito, Uhum. muito artificial, tá? Então eu aconselho. Aí eu fiz, eu procurei, eu pesquisei na internet um floral que dizia lá que poderia me ajudar. Ó, Arielle, legal, Uhum. Arielle, é muito bom. É natural, é da natureza, é de Jesus, é de Deus, Deus que criou. Então, aí eu disse, pelo amor de Deus, compra isso. Eu nem sei quanto que tá. E ele, e aí, eu nem sei quanto custou, não quis saber. Eu disse, compra, porque eu não sei o que vai ser de mim. E aí eu comecei a tomar direitinho, conforme dizia. E em poucos dias, por quê?
o que que acontece? A gente precisa organizar as nossas conexões neurais, entendeu? E aí tem médicos, não vou citar especialidades aqui, que usam medicações, são sintéticos, né? São medicamentos para organizar essas sinapses, para que a gente comece a colocar nossos pensamentos nos Uhum. eixos. E os florais também ajudam. Então, procure alguém especializado nessa área. Óleos essenciais também são bons, né? Tem que ter um cuidado, não é para sempre também, né? Tem tudo em excesso Uhum. é prejudicial para a saúde. Cada caso avaliar, né? Tem que Porque pode avaliar. ser que tenham casos que, de fato, precisem de um medicamento, né? Então, assim, cada caso é um Cada caso, caso é né? um caso. E se puder evitar, melhor. Mas tem casos extremos, né? O ideal é prevenir, né? O ideal é prevenir, ter bons hábitos. Quando eu estudei psicologia, eu não sou formada em psicologia, eu sou formada em psicanálise. Eu Uhum. lembro que para melhorar o cérebro, para melhorar as conexões neurais, para evitar mal de Parkinson, Alzheimer e não me lembro qual era a outra doença, leitura, exercícios físicos e boa alimentação. Alimentação equilibrada. São três fatores Uhum. importantíssimos que melhoram o cérebro. Tá? E voltando à minha história, Uhum. existem doenças, por exemplo, na Bíblia fala de iniquidade, né? Os médicos falam de doenças hereditárias. Nós conhecemos as Uhum. maldições hereditárias. E isso é de Isso. verdade. E eu sempre me perguntava, tá, mas de onde que vem? Alguém surgiu com isso. Tem que ter um começo. Como é que vai chegar até a quinta geração? Mas quem foi o Uhum. primeiro, né? Eu sempre fui de questionar. E aí, estudando epigenética, que é a influência do meio sobre a genética, então, existem doenças que são plantadas no nosso DNA. Por exemplo, o meu avô teve um câncer na garganta, não lembro se foi laringe, faringe, não lembro. Então, tem no meu DNA esse câncer, mas Uhum. algo no meu ambiente pode ativar essas células cancerígenas ou não. Então, o ambiente, Sim. ele fala muito. Se o ambiente está pesado, se o ambiente está pesado, precisa mudar a atmosfera. E nós, como cristãs, Uhum. sabemos que precisamos implantar Deus na nossa casa, a música. Sim. Hoje tem faculdade de musicoterapia. O que Davi Uhum. fazia lá para Saul? Ele tocava, ele entoava louvores para Saul Exato. ser curado. Então, existem várias ferramentas. O ideal é colocar louvores de adoração. Não sei se a maioria aqui é cristã, né? Louvores de adoração. Então, Uhum. isso tudo é Que científico. transforma o ambiente. Isso Transforma. são ferramentas que tu está instruindo para que as pessoas, para que todo o ambiente auxilie, né? Porque às Sim. vezes, como tu falou, que o suicida ele se sente um pouco autossuficiente, né? Às vezes a gente não precisa sozinho, né? Tu vai, por exemplo, fazer uma caminhada que vai liberar hormônios que vão te ajudar. Então é o exercício que tu falou, ou o louvor que vai mudar a atmosfera do lugar onde tu tá, e com certeza vai fazer diferença. Uhum. A gente pode não perceber aos nossos olhos, mas lá no nosso subconsciente faz toda a diferença. Verdade. E primeiro, né, a pessoa precisa identificar que precisa de ajuda, que é um fator difícil, porque quem tem pensamento suicida, ele acha que não precisa de ajuda, que vai dar conta. E aí, quando vê, ele, enfim, comete aquilo que vai trazer. Ele vai aliviar a própria dor, e olha quanta insuficiência, autossuficiência é. Ele vai aliviar a própria dor, mas ele não pensa no familiar que vai ficar, que vai sentir falta, que vai chorar, que vai doer no coração a perda. Uhum. Poxa, por que ele não me falou? Eu podia ajudar, né?
Então é importante Quem falar. fica se sente muito mal, Sente né? muito Tem um peso mais. sobre quem fica. Se sente culpado, porque, poxa, por que que eu não notei que ele estava precisando de ajuda, né? Então é Uhum. importante identificar que precisa de ajuda. Eu preciso dizer, eu preciso abrir mão do meu orgulho e dizer, buscar ajuda. Ah, vai ter alguém, se não tem ninguém na família, procure alguém na internet, né? Que possa te ajudar, abra o teu coração. Tem o 180, se não me engano, né? Pessoas especializadas que podem ajudar. Se você não quer se Até no identificar, próprio Instagram tem uma ferramenta que as pessoas podem procurar sobre suicídio, que é uma ferramenta onde tem várias instruções e pessoas à disposição para conversar. Eu vou depois pegar certinho essas informações e postar ali no Instagram. Quem tiver interesse, é tudo anônimo, ninguém precisa ficar sabendo nada, mas o Instagram ele tem uma ferramenta específica para auxiliar essas pessoas que estão precisando de ajuda urgente. Agora eu não lembro exatamente, porque já faz um tempo que eu conheci a ferramenta, mas depois eu vou gravar um vídeo como acessar para ensinar as show de pessoas. bola. Segundo, procure ajuda profissional. Não tenho dinheiro para uma consulta, então pesquise um floral que não é muito caro, né? Venda alguma coisa, né? A sua vida custa muito mais do que vender algo aí, por exemplo, uma bicicleta para comprar um floral que possa te ajudar, que possa te organizar as conexões neurais, né? Nessa área da psicologia, psiquiatria, tem o atendimento no CAPS, para quem está Uhum, realmente com necessidades urgentes. O CAPS uhum, atende gratuitamente, só procurar no Google uhum. CAPS e o nome da sua cidade, e tu vai ter todo o suporte com assistente social, com psicólogos, com terapia, com todo o atendimento médico para fazer, porque às vezes também pode ser algum hormônio que está faltando, alguma Exato. vitamina que está te deixando desanimado. Então, se tu está num momento também extremo e não tem dinheiro, a prefeitura ela também oferece atendimento gratuito. Verdade, Todas as prefeituras têm CAPS. verdade. Eu tenho uma amiga que trabalha no CAPS. Ótimo, Uhum. excelente. Outra coisa também, você não se sente com força para sair de casa. Então comece a tomar o sol, tomar a vitamina D, que algumas pessoas têm deficiência de vitamina D, e isso contribui com a depressão, né? E que leva ao suicídio. Esfregar o pezinho na grama, na areia, gente, é de Deus. Quem mora em apartamento tem é muito propenso a ter depressão e se suicidar posteriormente. Então, é importante sair uma vez ao dia, uns 15 minutinhos é suficiente para esfregar o pezinho na grama, ter conexão, porque nós somos pó. O que diz a Bíblia? Nós precisamos nos conectar com a nossa natureza. E isso é de Deus. Verdade. Não existe nada de místico. Não existe nada de místico. É de Deus, é um presente que Deus nos deu, da natureza. Outra coisa, tomar água. Tomar água em jejum. O que a gente faz? Geralmente a gente vai direto para o café, para o pão, para o doce. Não, em jejum de manhã, a primeira coisa, beba um copo de água pura, alcalina. Sinta aquela água entrando. Sabe, é tão bom. É um momento de autocuidado. É um momento só teu que só tu pode fazer por ti. Mais ninguém, Isso mesmo. né? E é tão simples, Tão né? simples E e acessível. acessível. Tá ali, né? Ter hábitos saudáveis, né? Evitar muito produto industrializado, né? Ou seja, desembrulhar menos e descascar mais, né? Eu não vou Curtir o dizer, processo, tudo é né? um processo, vai devagarinho, começa com um copo com água, né? Começa com o pé na Isso, é areia. assim, algo em relação a mim, vou dar um exemplo, né? Eu teve uma época que eu estava desgostando de comer
porque dava trabalho, né? Eu fiz uma terapia alimentar, comportamento alimentar. Porque eu não estava mais querendo comer, porque para eu comer eu tinha que cozinhar e lavar a louça. E aí parece algo tão absurdo, mas eu não queria mais comer. Eu preferia não comer para não ter trabalho. E pensei, meu Deus, que folgada. Não, eu tinha tantas atividades que é algo tão simples. Ah, se eu pudesse, eu comeria lanche todos os dias, porque eu não tinha mais aquele prazer, sabe? E aí com a terapia eu fui conhecendo e voltando a ter prazer no processo, porque a gente se acostuma, como tu falou, a abrir o É mais pacote, a fácil. comprar pronto, e é tão gostoso, tu vai ali, tu prepara um alimento, tu descasca, tu planejou, aí tu vai no mercado e tu compra os ingredientes, aí tu volta. Então, assim, isso pode ser levado para todas as áreas, E é né? Às vezes a gente acha interessante só. que o cheiro da comida afeta o sistema límbico e traz, já vai trazendo, promovendo aquela sensação de bem-estar, de saciedade. Pois E aí é. tu come com prazer, né? O que que a gente sente? O cheiro tá bom. Aí vai olhar a comida, aí a visão, aí depois o paladar. Isso, nossa, assim, e essa parte de tu curtir o processo, assim, foi um romper para mim na área alimentar de todas as formas, assim, até a libertação do Cozinhar doce. cura, Dani Mas falou. isso, cozinhar, com certeza. E assim, a gente curtia as coisas, porque às vezes a gente reclama, ah, porque é cansativo cuidar dos filhos, porque é cansativo trabalhar o dia inteiro. Mas quando a gente vira a chave assim, poxa, que delícia cozinhar, que delícia eu poder produzir, que delícia eu poder estar no trabalho. Eu sei que não é fácil, mas assim, é um processo, mas degrau por degrau, a gente vai começando a nos apaixonar de novo por aquilo que a gente já era apaixonado antes. E eu tenho E um é isso que vai dar caso o. delicado com a cozinha, porque a minha mãe não ensinou a cozinhar, ela não tinha paciência para ensinar. E aí eu casei sem saber cozinhar. E durante muitos anos meu esposo foi dando jeito e eu, né? Aí comecei a aprender devagarinho, Escapando. escapando, sempre andava escapava. Aí vem os filhos, né? E eu aprendi, comecei a ter gosto pela cozinha há 3 anos atrás. Eu comecei a fazer Olha, bolos e 20 anos de casada. 17 na sofrência. glória a Deus, sempre há tempo. E hoje, aí eu consigo passar para a Helena o aprendizado com ludicidade, com aprendizado, assim, com desejo. Ah, me ajuda aqui. Ah, tu pode fazer tal coisa. Para criar um prazer nela também. De não colocar Uhum. assim, ó, é ruim cozinhar. Não, deixa que eu faça, sai daqui. Tu é muito lerda. Não, fazer diferente, fazer melhor para que ela crie um prazer. E hoje, acho que foi hoje o Davi disse: Mãe, posso te ajudar na cozinha? E eu acho que eu acabei esquecendo. Ele foi brincar também, acabei esquecendo. Aí talvez amanhã eu peça para ele botar um sal, botar uma coisinha assim para ir interagindo, né? Fazer um momento especial ali, né, para a memória. Exato, porque não é, a cozinha não é só para mulher, é para homem. Um dia ambos vão morar sozinhos e vão se virar com o quê? Vão comer o quê, né? E aí, isso Isso mesmo. E a comida é tão especial, né? A família, quando se reúne à mesa, é o prato que tu coloca, aquela comida que tu come e tu volta lá naquele dia que foi maravilhoso, especial. Então, assim, a alimentação, ela é importantíssima também nessa parte emocional, né? outra coisa importante e tem o fator emocional que eu aprendi, eu fiquei chocada, as mulheres, as esposas reclamam que o marido fica elogiando a comida da mãe. Geralmente isso acontece no começo do casamento, né? Por quê? Porque foi gerada uma memória afetiva lá quando ele era pequeno. Eu não vou gerar memória afetiva no meu marido nunca. Quando eu aprendi isso, eu digo, uau, eu vou gerar memória afetiva nos meus filhos. Foi aí que eu passei a cozinhar. Há 3 anos atrás, eu ouvi isso, eu guardei, eu digo, eu quero gerar Olha, memórias afetivas nos meus filhos. E aí eu comecei a pôr que a legal. mesa, a gente comia no sofá, e eu passei, não, todo mundo vai comer na mesa. Né? Tem o livro da David Titles, né, que fala sobre a experiência à mesa, é muito legal. Então,
comecei a criar essa memória afetiva nos meus filhos. No meu marido, nunca. Aí ele fala, lembra, ai, minha mãe, quando era pequena, fazia isso. Legal, show de bola, parabéns. Vamos pedir para ela fazer se ela se lembra? Não, tal. Então, não criar aquela competição. Ah, ele só fala, então que vai comer comida. Não vai comer na tua mãe. Não precisa brigar, né? Quando a gente entende isso, a vida se torna mais leve, né? É verdade, Trabalho olha só, assim. sabia disso. Pois é, quando eu aprendi, eu digo, foi aí que eu passei a cozinhar. Claro que a gente equilibra, né? Quando meu esposo pode, é ele que fica na cozinha, porque ele cozinha melhor do que eu. Quando não pode, sou eu que vou. Ele teve mais anos de prática, Teve mais daqui a pouco prática já que... recupera. Exatamente. Então, a pessoa que está nesse momento delicado, não julgue os outros, né? O que os outros vão pensar de mim quando eu me abrir? Apenas julgue a si mesmo. O que de pior vai acontecer se eu pedir ajuda? Eu vou receber ajuda ou não vou receber, mas pelo menos eu tentei. Então tente até receber, né? Coloque 100 nãos até conseguir a primeira ajuda. Outro fator, abrir mão do orgulho e do preconceito. Aquele conceito que eu tenho do que os outros vão pensar. Abrir mão, né? Se colocar no processo. E eu hoje conto a minha história. Sabe que eu ouvi uma frase? Pode falar. Eu ouvi uma frase de uma pessoa que falou assim: a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão pensar de nós, mas a gente tem controle sobre como a gente vai se sentir. Então, não coloca isso no teu coração, essa preocupação. Gasta esse tempo com outra coisa. Eu fiquei refletindo, é verdade, às vezes a gente se preocupa tanto com o que vão pensar de mim, e eu não posso controlar a mente de cada um, né? Ai, não pense isso de mim, não pense aquilo, não é ficar me justificando para cada um. Mas eu posso ficar em paz com Deus. Isso sim, né? Verdade, verdade. E falando um pouco também, quando falam de suicídio, sempre me vem à memória os pastores que tiraram a sua própria vida. Eles sabiam das consequências, né? E o que fez com que eles decidissem pelo suicídio? É não ter com quem contar. Infelizmente. Eu tive depressão pós-parto, que durou 2, 3 anos, foi um processo bem longo de fase ruim, depois foi melhorando. Em que as pessoas tinham um preconceito enorme. Não, nem conta para a igreja não pode saber, né? Imagina, vai perder os membros. Não pode contar que está em depressão. Então, a esposa do pastor ou o pastor pode se suicidar, não tem problema nenhum. É melhor, é mais fácil se suicidar do que contar para a igreja que precisa de ajuda. Tá certo isso? Não. O que a Bíblia diz? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Vamos colocar aqui, confessai as vossas dores uns aos outros. Sim. E orem uns pelos outros para serem curados. Né? Esse é o intuito. Isso mesmo. Isso é porque a gente cria uma falsa ideia de que quem é líder, quem é pastor, quem tem algum cargo na igreja, essa pessoa ela não tem problema. A partir do momento que ela recebeu uma unção, ela passou por um portal mágico da felicidade e não tem mais nenhum tipo de situação na vida dela. Não tem doença, não tem... E é muito errado isso, por 2 motivos. Primeiro, porque essa pessoa não tem ajuda. E segundo, porque tem pessoas que desistem, às vezes, de ter uma comunhão com Deus porque acham que é algo inalcançável. Exato. Poxa, a vida do pastor é perfeita. Eu nunca vou chegar nesse nível de santidade. Eu nunca vou chegar nesse nível de bênção que Deus tem sobre a vida dele. E às vezes são coisas que a gente mostra, né? Meio que comparar com as redes sociais, meio que a gente se mostra bonitinho, maquiadinho, mas não mostra como acorda, né? Então isso é muito ruim para os 2 lados, para a igreja e para quem são os líderes, para os pastores, né? No caso, todo mundo perde com isso. Quando a gente esconde as nossas dores, quando a gente esconde as nossas fraquezas, todo mundo perde. As pessoas precisam saber
que pastores, líderes são seres humanos tanto quanto. Só Jesus, mesmo se fazendo homem, ele se conectava muito com Deus para não cair, para não esmurecer. Ele disse, Senhor, se for da tua vontade, afaste de mim este cálice, porque está doendo demais. Mas que seja feita a tua vontade. Né? E nós não somos Jesus. Ele se fez carne para sofrer todas as nossas dores, para nos entender como humanos. Então, nós precisamos entender que não somos como Jesus. Temos nossas fraquezas, precisamos assumi-las. Precisamos confessar as nossas dores para sermos curados. Senão, nós não somos curados. Sim. Exatamente. Enquanto a gente esconde, né? Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Mesmo ele Porque sabendo, ele queria ouvir. exato. Ele queria Mesmo ouvir. ele sabendo. E aí, às vezes, a gente lê assim, meu Deus, mas é óbvio, né? O cara era cego, ele quer enxergar. Mas Jesus queria que a pessoa se abrisse, que ela confessasse aquela dor, né? Como tu falou. E às vezes a gente quer reter, a gente quer ser curado assim na dureza do coração, né? E o que acontece? As pessoas têm medo do julgamento. Por isso que elas não se abrem. Elas têm medo do que os outros vão pensar. Ai, se eu falar isso para a igreja, ou se eu falar isso no Instagram, eu vou perder meus seguidores. E daí? Se perdeu é porque não era. Isso. Né? Isso mesmo. Tá certíssimo. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa que não tem nem importância, né? Não é aquilo que é o mais importante para ti. Né? Ah, vou perder, eu vou desapontar, ou as pessoas vão ver que eu também sinto dor, que eu também sou fraca, né? Mas nós somos fracos, né? É a força de Deus em nós, não é a nossa força. Então, quando a gente está sendo forte, é o Senhor conosco. Então, não tem problema a gente... Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho a tua força. Tu tem, é só tu buscar o Senhor. Essa força não é minha. Ah, mas eu sou tão pecador. Eu também. Então, não tem nada diferente de ti. Busca que tu vai ter, né? Porque as pessoas têm... Eu vejo uma dificuldade de... Aquilo que eu comentei antes, né? Uma santidade irreal. E aí as pessoas acabam se afastando de Deus. Quando Deus, Ele sabe quem a gente é. Né? Jesus, Ele se entregou sabendo que a gente era pecador. Não foi enganado. Ele sabia por quem Ele estava se entregando, né? Verdade. E é interessante que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Isso aqui não é eu. Eu não sou isso aqui. Isso aqui é minha matéria. É a forma que Deus escolheu para me identificar, enfim. E a alma tem os meus sentimentos, sim, onde as emoções são plantadas, são geradas. E através das emoções vêm também as doenças. E o meu espírito precisa estar conectado com Deus. Assim como eu alimento meu corpo, eu preciso alimentar a minha alma, os meus pensamentos, com o que é bom, de boa fama e tudo mais. E preciso estar alinhado, o meu espírito alinhado com Deus. Precisa estar assim, são 3 em 1 que precisam estar alinhados, bem alimentados, bem estruturados. Porque se um adoecer, os outros todos adoecem. Entendi. Isso mesmo, o comentário da Dani achei bem pertinente também. Verdade. É ter coragem de ser imperfeito, mostrando que temos vulnerabilidades e que o Senhor nos lapida. Verdade. E é isso. Estamos em constante obra, em constante crescimento, em constante evolução. Não nascemos prontos. Todos os dias. O Senhor tem alguma coisa para nos lapidar. Todos os dias, não tem assim, aquela pessoa que já acha que está pronta, já é o primeiro sinal de que tem muito para ser lapidado ainda, né? Verdade. Já é quando a gente vê assim que a gente está se achando muito, o princípio da queda. Tá subindo. Isso. O princípio da queda. Mas é bem isso. E esse é um dos sinais também, né? A pessoa quer se mostrar muito, até que tu comentou ali no início, né? A pessoa quer se mostrar muito boa, ali dentro tem algo que... Porque a pessoa, ela quer se mostrar, né? Quando a gente tá, por exemplo, quando a gente tá feliz, não fica, tô feliz, tô feliz, tô feliz.
Quando eu tô falando muito nisso é porque eu tô querendo acreditar, talvez, né? E os olhos brilham quando eu tô feliz. Quando eu não tô feliz, os olhos ficam opacos. Como dizem, os olhos são a janela da alma, e são. Ela demonstra Uhum. realmente como eu tô. E é interessante a gente É. perceber, por exemplo, se a pessoa sai demais, aí as pessoas ficam contra. Se a pessoa está feliz demais, as pessoas ficam contra. E aí o que a pessoa faz? Ah, então eu vou me fechar. Aí a pessoa vai, aí, por exemplo, quem tem adolescente, né? Ou quem tem um familiar, a pessoa começa a se fechar, vive no celular, vive no quarto, encerrado, come, vai embora e não se relaciona mais. Isso é um alerta muito grande, precisa conversar. E como é que tu vai fazer? Como é que tu vai abordar essa pessoa? Uma coisa que ninguém sabe, né? Não é assim, sai desse quarto, abre essa janela. Não, tá tudo errado, tá tudo errado. Eu tenho uma adolescente em casa, né? E então não é assim. Como é que você vai fazer? O que eu aconselho e eu faço. Chama a pessoa, como uma pessoa que tem um pensamento suicida, ela é autossuficiente, ela quer fazer tudo, então você vai ocupar ela com as suas coisas. Você vai solicitar ela, vai solicitar ajuda para ela. Poderia me ajudar em alguma coisa aqui, numa tarefa aqui? Poderia me ajudar? Olha, eu estou desanimada para dar uma caminhada. Poderia dar essa caminhada comigo? Ai, o que tu acha da gente experimentar tal coisa? Comece a envolver a pessoa naquilo que você imagina que vai fazer bem para ela. E aí você vai ganhando a confiança dela. E aí aos poucos ela vai se abrindo contigo. Quando a pessoa está Sutilmente, saturada, né? quando a pessoa está saturada e ela não quer falar, mas às vezes ela solta assim, "Ah, vontade de sumir, né? Ou seja, ela já vai dando pistas de que algo não está bom. Uhum. Então você, com delicadeza, com amor, vai envolvendo ela nas suas atividades, vai ganhando a confiança dela para que ela possa se abrir, porque a pessoa precisa achar alguém com quem possa confiar e se abrir. Uhum. Uma pessoa, né? Não muitas pessoas, né? Então, Porque às vezes também isso gera uma frustração maior, porque aí todo mundo começa a falar. Então escolhe alguém de confiança uhum, e se abre com essa pessoa, né? Isso é o que a gente sempre fala assim para a galera que a gente acompanha. Escolhe alguém que tu se identifica, que tu vê que é de confiança, que vai te edificar, né? Que não vai te colocar mais para baixo ainda. uhum, E segue com essa pessoa, né? Conversa com essa pessoa, para não abrir também é, para muito, que eu já vi também algumas pessoas fazer isso. Às vezes abre para todo mundo a tristeza uhum, e depois tem que lidar com a frustração de todo mundo saber, né? verdade. É complicado. E ajuda. Que buscar no Senhor a sabedoria. Sim, total, com delicadeza, com amor e buscar quem entende do assunto. Eu não posso deixar de falar isso, né? Buscar ajuda Uhum, profissional, se achar que precisa de algo mais profundo, procure alguém que, por exemplo, no meu caso, a minha dor foi tanta que eu cheguei a ser atendida por uma psicanalista uma vez há anos atrás, e ela começou a mexer em coisas. E aí o que eu fazia? Eu fazia a sessão de 50 minutos e ia embora com aquelas coisas tudo mexidas e quase bloqueei. O ideal é procurar alguém que não esteja preocupado com o dinheiro que você vai pagar, mas esteja preocupado com o tempo que você vai precisar de uhum, ajuda, né? Porque tem terapeutas que determinam um horário, já vendem um pacote. Como é que vai saber quanto tempo que a pessoa vai melhorar? Quanto tempo ela vai realmente. É ela que decide, não sou eu como profissional. Eu uhum, não posso, por exemplo, tem profissionais que determinam quando que a pessoa vai morrer. Ah, você tem tal doença e você tem 5 meses de vida. Ela é Deus? já vi isso. Nem vou dizer que especialidade é, né? Ela é Deus? Não, nós não somos deuses, é Deus quem decide. Se a pessoa quiser, realmente ela tá ruim, o caso dela tá ruim, tá crítico.
Mas se ela tiver determinação e fé, acreditar que as coisas podem mudar e mudar os seus hábitos, ela pode viver muitos anos. Se curar daquilo, porque está tudo na mente. Por que existe o remédio placebo e o remédio verdadeiro, digamos assim? Porque as pessoas acreditam que aquilo funciona. Tá tudo na mente, né? Tem pessoas que precisam de cirurgia, sim. Tem pessoas que precisam de algo mais invasivo, sim. Mas tudo cada caso é um caso. Cada um, nós somos indivíduos exclusivos perante Deus. Isso aqui, ó, nossa digital. Cada um tem uma para nos diferenciar, mostrar que ninguém é igual a ninguém. Não é porque funcionou com um que vai funcionar com o outro. Eu atendo pacientes com mesma coisa, por exemplo, com enxaqueca, mas nenhum tratamento é igual para o outro. Nenhuma cicatriz emocional é igual à outra. Sim. O problema é o mesmo, mas a cicatriz é outra. E aí a gente vai lá... Até por conta de todo o histórico, né? Como tu falou, desde a gravidez, cada um viveu em um ambiente, com uma família, ou apartamento, ou na casa, ou no campo, e todos esses fatores vão fazer a diferença de como a pessoa vai lidar com essa cicatriz. Exato. Né? E aí eu precisei acessar, né, liberar o sistema nervoso autônomo, porque o sistema nervoso autônomo meu estava programado para ser uma pessoa desvalorizada, uma pessoa depreciada, uma pessoa inadequada. O meu sistema nervoso autônomo estava programado para isso. Eu precisei liberar ele para entender que o plano de Deus era outro para minha vida. E não os planos, aquilo que os meus pais projetaram emocionalmente no meu DNA. Sim. Né? Então, por isso que eu digo, o buraco é muito mais fundo. E é importante. É bem, teria assunto para horas de live, né? E nem sei quanto tempo já passou. Nossa, vai fazer uma hora. Tá quase encerrando aqui, tá quase uma hora. Verdade, é muita coisa. O ser humano é um universo, né? É maravilhoso, né? É lindo, é uma obra do Senhor perfeita. Né? Quanto mais eu conheço o ser humano, assim, mais eu acho perfeita a obra do Senhor, né? Porque cada um é de um jeito, cada um lida de uma forma, cada um tem a sua beleza, os seus talentos. Deus pode transformar qualquer um, Deus pode transformar qualquer situação, né? Independente daquilo que a gente está vivendo. Dito isso, alguém que já viu várias situações bem extremas, já ouviu o médico dizer, essa pessoa não levanta dessa cama, não vai sobreviver, e sair com a pessoa lá caminhando do hospital. Então, assim, eu sei o que é a gente, às vezes, dar uma chacoalhada, né, no emocional. Todo mundo, é normal, né? Mas confie no Senhor, independente da situação que seja. Dói. Mas o Senhor é com cada um de nós. Uma coisa muito importante também é que, acho que foi Jesus ou Paulo, não lembro quem falou, em tudo dai graças. Não é só nas coisas boas, é nas coisas ruins também. Em tudo dai graças. Tem um problema? Obrigado, Senhor. Graças te dou. É sinal de que tenho capacidade de sair dessa. Em tudo te dou graças, Senhor. Seja grato. Precisamos ser gratos, aprender a gratidão. Tem um poder imenso para isso. Aceitar, não rejeitar a doença. Muitas pessoas que rejeitam a doença, elas morrem mais rápido ainda. Agradecer pelo processo de crescimento que essa doença vai trazer. Né? E é isso. E buscar em todos os propósitos, né? Algo que eu costumo pensar para mim é que a forma mais fácil de tu sair do deserto é buscar em Deus qual é o propósito. Porque às vezes a gente fica igual o cachorrinho com do rabo, reclamando do processo, reclamando. Sendo que se a gente olhar para Deus e dizer, Deus, o que eu preciso aprender? Ou como eu posso ser útil dentro dessa situação? E aí tu vai entendendo, tu vai seguindo o que o Senhor vai fazer, tu vai ser muito mais rápido do que se tu ficar, né, só rodeando, só reclamando, só vendo as coisas distorcidas, né?
até a respeito da tua história, né? Hoje tu entende que na época era tu que se sentia rejeitada e não que as pessoas de fato estavam te rejeitando. Exato. Mas na época tu não conseguia ver isso. Não, eu achava que eram os outros. Os outros, eu sou vítima. E não, quando eu transformei, ressignifiquei, trouxe um novo significado para minha vida, porque na época meus pais eram jovens, não entendiam. E aí, como é que iriam receber uma criança? Aí eu ressignifiquei toda a minha história e hoje eu tenho coragem de estar aqui. Mas não, capaz que isso, eu vou falar bobagem. Não. E outra coisa que eu desconheço, pode ser que tu conheça, eu não conheço tanto a Bíblia, mas eu não conheço na Bíblia que fale que a gente tem que rejeitar o mal, rejeitar os problemas. Eu não conheço, não sei se tu estudou a Bíblia, teologia e tal, mas a Bíblia diz que em tudo damos graças. Então a gente não pode, eu rejeito, quanto mais eu rejeito, mais vem. O que Jó falou, né? Aquilo que eu temia me aconteceu. Então, cuidado com o que você teme, cuidado com o que você rejeita. Acolha a sua dor, agradeça e diz, Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Né? Perfeito. É isso. É isso mesmo. Então, quem quiser me conhecer, acesse lá, Bruna Lulier, bruna.lulier. Sigam ela é uma bênção, ela posta conteúdos extraordinários, ela também está fazendo lives direto. Obrigada, Bruna, por ter aceito participar. Esse é um tema extremamente importante e não é tão falado quanto a gente pensa. A gente vê muitas... isso não é uma crítica, mas a gente vê muita divulgação. Setembro Amarelo, compre no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, prevenção. Mas as pessoas abrirem um espaço para falar de fato sobre isso, eu vejo pouco, né? Então, por isso que eu falei, eu não trabalho com a área emocional, porque também não tenho essa qualificação profissional, eu trabalho com maquiagem e falo de fé daquilo que eu vivo, mas eu falei, não, vou trazer alguém, e na hora Deus me mostrou vou convidar a Bruna, porque a gente precisa, né? Conversar para as pessoas entenderem que ela não é um ET para ela estar se sentindo assim. Verdade. É normal, tu é um ser humano que está com uma dor, assim como às vezes tu cai, quebra o braço. É uma dor que tu está sentindo, só precisa tratar, né? Obrigada mesmo por esse convite. Obrigada a vocês que assistiram. A Mi deu uma sugestão, inclusive, de livro ali. Deixa eu ver. Emoções Mortais. Eu não conheço, não sei se tu conhece. Não, ainda não. Não? Vou procurar também. Eu vou dar uma pesquisada. Ô, Eliane, vou dar uma pesquisada. Obrigada a todos que assistiram. Que vocês tenham uma semana abençoada. Não sei se quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Eu fico honrada por essa oportunidade, por esse convite incrível e que possamos realmente levar essa mensagem de que é simples, não é fácil, mas é simples. Pequenos passos. Eu adorei essa frase, eu vou usar. Pode usar, se quiser. Não é fácil, é simples. Amei. Sim. É isso mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, então. A maioria aqui é mulherada, então obrigada a mulherada que esteve conosco. Obrigada, Bruna, que Deus abençoe vocês. Amém. Uma excelente noite para todas. Beijo. Beijo, coraçãozinho. Tchau, tchau.